Santironi, São Paulo, o único brasileiro a vencer na primeira rodada da Copa Sul-Americana, tem um jogo chave contra o outro líder da chave nessa terça-feira, né? No Morumbi, sua primeira partida. Vencendo, fica bem na foto. Não vencendo, se complica. Então não tem muito meio termo para terça-feira. O negócio é vencer o jogo, já que o São Paulo talvez priorize a Sul-Americana. Por que a gente está falando que priorize a Sul-Americana? Porque tem gente que volta, caras que não puderam jogar, não estavam em condição de jogar contra o Vitória. O São Paulo tomou uma taca do Vitória 2-0 pelo Brasileiro, mas agora pode ter a volta de alguns jogadores importantes para esse jogo. E pelo jeito, vai jogar com o que é possível ter de mais forte o São Paulo, Arnaldo. Será que é sinal de prioridade e tudo mais? Cara, assim, eu nesses aspectos, eu acho que não é exatamente um sinal de prioridade, mas é um sinal de queremos sobreviver neste torneio. O torneio ficou de uma tal forma e o grupo é de uma tal forma que essa partida ela é chave, né? Então, eu acho que, por exemplo, se fosse o jogo de estreia, como foi, o São Paulo não foi com todo mundo, né, para Montevidéu, né? Mas a circunstância, sendo em casa, eu entendo a tentativa de colocar a força máxima possível para essa partida. Não digo que assim, prioridade, Tironi, eu acho que a prioridade, e foi assim para todo o técnico do São Paulo que também comandou o time sul-americana, é passar de fase. Assim como é passar de fase na Copa do Brasil sem deixar o Brasileirão totalmente de lado. É possível isso? É isso que a gente vai verificar a partir de agora com a frente tripla. Lembrando que na outra terça, o São Paulo tem o jogo da ida contra o Juventude pela Copa do Brasil, né? Pelo seu terceiro torneio. Seja o torneio que for, o fato é que o Roger Machado, como ele entrou do jeito que ele entrou no São Paulo, ele não tem outra alternativa a ser ganhar os jogos, seja prioridade ou não seja prioridade. Mas deixa eu dar um recado importante para você, Arnaldo Ribeiro. Porque é o seguinte, você está vendo um QR Code que está aí na sua tela, essa faixa que está aí na sua tela, porque se você quiser investir em Bitcoin com segurança de verdade, você presta atenção no que eu vou te falar, Arnaldo. A Kraken é uma das exchanges mais seguras do mundo e conta com provas de reserva, o que garante que seus ativos realmente existem e que você vai poder sacar quando você quiser. Ah, quero tirar a grana. Pumba, você consegue tirar na hora, não tem problema. Entendeu? Sim, banda pau. E que mais? Tem mais atrações além do Bitcoin? É claro que tem. Melhor? Além de Bitcoin, você pode pode investir em dólar digital, rendendo até 5,5% ao ano, usar os bundles. Repete. Bundles. Ótimo. Que são os portfólios automáticos, ideais para quem está começando e não quer se perder, e até comprar o ouro tokenizado, que é o ativo mais valioso do mundo, que está em máximas históricas, entendeu? Fácil investir então, não? Facílimo demais até, Arnaldo, porque tudo isso conta com a facilidade do Pix, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e para fechar com chave de ouro, abriu conta na Kraken, negociou $200, ganha $10 em Bitcoin, entendeu? Então tá valendo a pena mesmo. Bora nessa. Sim, vamos nessa. Oportunidade por tempo limitado, não perca. Tem QR Code na tela, tem link na descrição para você. Invista com a Kraken, a exchange global de confiança. Muito bem, estamos falando sobre prioridade, né, Arnaldo? Então, sendo assim, tem jogadores importantes que voltam para o time, né? Exato. Por exemplo, Caleri, por exemplo, Luciano. Por exemplo, talvez os dois mais importantes do time, cada um da sua forma, né? O Caleri Não falta em Salvador, hein? O Caleri começou muito bem o ano, né? Além da faixa de capitão, vem fazendo gols importantes em todas as frentes. Então, ele teve a questão do choque de cabeça no jogo contra o Cruzeiro, protocolo de concussão, ficou fora de 2 partidas, sofreu com tonturas e tudo mais nesse período, mas participou dos treinos de segunda e terça-feira e vai para o jogo, voltando a ostentar a faixa de capitão do time. O Luciano, por pouco, não foi a Salvador. Ele tentou ir a Salvador, tentou, né? Na sexta, mas sentiu ainda incômodo na panturrilha. Depois foi preservado no treinamento de segunda, treinou na terça e também garantiu a sua participação. Então, esses dois estão garantidos, o que já torna o time do São Paulo diferente.
Sim, sai o André Silva, entra o Caleri, sai o Cauli, entra o Luciano. Em tese é Pelo isso, menos né? isso, Em certo? tese é isso. É Outro cara importante, Bobadilha. Volta ou não volta? fundamental, né? Acho que tanto quanto, guardando as proporções, né, de Luciano e Caleri, a questão do Bobadilha é que ele não conseguiu treinar normalmente desde que teve que fazer pontos no pé pelo corte causado pela aquela entrada assassina que ele sofreu lá em Montevidéu. A cicatrização dos pontos ela é fundamental, porque se ele toma um pisão, aquelas chuteirinhas leves que você usa, Sim, sabe? Se ele toma sei. um pisão naquilo, abre o ponto, né? Então, assim, ele não treinou na terça, mas foi para concentração. Então, é possível, se ele estiver bem na quarta, tiver um pouco mais cicatrizado, é possível que ele seja relacionado. Se não começar o jogo, ficar no banco. Mas ele tem chance de Uhum. participar da partida. E o Sabino, que é o outro que também não jogou, que faz uma falta danada, né? Pois é, aí eu acho que a questão do Sabino, que não vai jogar, Aí esse já não vai. ela não vai jogar, também com incômodo na panturrilha, um pouco mais grave que o do Luciano. Lembrando que no jogo contra o Cruzeiro ele saiu no intervalo, né? Já entrou o Dória, foi aquela situação toda. A questão do Sabino, eu acho que ela relativiza um pouco essa situação de prioridade. O Sabino foi preservado, já está em condições mínimas para voltar, mas foi preservado para o jogo de sábado contra o Vasco. Por quê? Porque no sábado o São Paulo já não vai ter o Tolói suspenso. Não tem o Arboleda, não tem o Ferrarese, né? Tem Dória, Tolói, Alan Franco e Sabino. Então entenda, né, que esse pensamento não é só na terça, é também no sábado contra o Vasco, né? Perfeito. Para ter alguma zaga consistente em São Januário, né? Então tem essa. E só voltando um pouco na questão do Bobadilha, os pontos são no pé direito, que é o pé que ele usa para fazer simplesmente todas as coisas. Passa, bate na bola, chuta. Tal. Então essa é a dificuldade do Bobadilha, mas tem chance. Sabino só para sábado. Muito bem. Então deve ser Rafael, Lucas Ramon, Tolói, Alan Franco e Wendel ou Enzo. Imagino que o Wendel. É. Aí vai contar que o Bobadilha não vai. Não tem Pablo Maia também. Aí vai ser os dois de novo, Danielzinho e Marcos Antônio. É. Luciano, Arthur, Ferreirinha e Caleri. Pois é. É. Esse 4-2-4 jogando em casa, te agrada ou não? Não agrada em nenhum lugar, na verdade. Sei. Eu acho que esse 4-2-4 ele depende muito de uma partida como a do Cruzeiro. Você sair em vantagem logo, o mais rápido possível, para ter espaço para os seus contra-ataques. Senão fica muito difícil, né? E acho que no elenco atual, no sistema atual, qualquer sistema, mas o 4-2-4, sobretudo, o Bobadilha é muito importante. Sim. Ele faz muita diferença em relação, por exemplo, ao que o Danielzinho está fazendo hoje. Né? Uhum. Preenche mais o campo. Uhum. Bom, o adversário O'Higgins, não é O'Higgins, não é ninguém e tal. Os caras que foi esse time aí que eliminou o Bahia Exato. da Sul-Americana. Eliminou o Bahia na Sul-Americana, começou muito bem Vencendo fora de casa o Milionários, Não, que venceu em casa. Venceu em casa, mas enfim, é o outro adversário que podia brigar, né? Na chave. O São, adversário que em o São tese, Paulo pegou é três o mais fraco. forças na chave, né? Milionário, São Paulo e O'Higgins. E o O'Higgins venceu. Ele vinha, tirando uma sequência muito boa, 4 partidas sem perder. Perdeu no campeonato chileno, jogando na sexta e não no sábado. Seu jogo foi antecipado contra o Huachipato, mas praticamente não jogou nenhum titular, né? Então ele vem mais descansado, está priorizando essa competição. Acho que vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. Traiçoeiro. Eu também acho. Quem apita, hein? Então, o árbitro é bem experiente, um árbitro argentino daqueles mais rodados. Eu nem acho um árbitro, eu não gosto muito, meio aqueles autossuficientes, né? É o Dario Herrera, já tem 41 anos, é um árbitro argentino. Você vai reconhecer quando você
observar. É um árbitro mais de Libertadores, curiosamente, do que de Sul-Americana, né? Mas como o jogo vai liderança da chave e tal, é um árbitro experiente que apitará o jogo. Pergunta seca para você. São Paulo deve priorizar a Sul-Americana? Não. Priorizar o Sul-Americana em detrimento ao Campeonato Brasileiro? Tipo assim, levar a sério. Quando tiver jogo da Sul-Americana, vai com tudo. Eu acho que tem jogos e jogos, né? Eu acho que vencer esse jogo do Morumbi, eu acho que o São Paulo teria que ir com o máximo de titulares que puder. Certo. Depois desse, são 2 viagens. Contra o Milionários em Bogotá e contra o O'Higgins no Chile. Vamos lembrar que se o São Paulo vencer esse jogo, ele vai para 6 pontos, assume a liderança isolada. Fica numa situação boa. E os 2 próximos jogos são muito difíceis. Então, 6 pontos... Podendo empatar os outros em casa, fora, que aí fica bonito. Exato. Né? E aí os 2 últimos voltam a ser no Morumbi. Eu acho que o São Paulo tem que jogar tudo para vencer essa partida e aí com 6 pontos poder administrar um pouco mais. Eu acho que o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, pós-Copa vai ser uma depressão completa. O São Paulo não vai ganhar o Brasil, tem que estar classificado na Sul-Americana. Eu também acho. Mata-mata. Aí vê depois o que vai rolar. Bom, diria assim, que se o São Paulo não se classificar na Sul-Americana, eu diria que, inclusive, o cargo do Roger fica um pouco a perigo. Tem isso, claro, tem isso também, exato. E você, nessa terça-feira, Arnaldo, agora às terças-feiras, você estará onde, hein? Amanhã. Eu estarei no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no setor. Questão no programa, e eu queria falar com vocês, discutir essa questão com vocês. Eu acho que, sinceramente, isso é uma opinião, não é uma informação, tá, gente? Eu vou deixar bem claro a minha opinião. Para mim, quem escala o São Paulo é o Rui Costa. Para mim é o Rui Costa que escala o São Paulo. Eu digo que escala o São Paulo não é assim, coloca 2 atacantes, linha de 3, não é isso. Mas ele orienta o Roger a colocar os jogadores que ele quer. Os jogadores ligados aos empresários que o São Paulo deve muito dinheiro. Eu acho que é isso. Não é uma informação, não tenho essa informação. O Crespo não aceitava esse tipo de comando e o Roger, para mim, na minha opinião, aceita. Sabe por que eu estou levantando essa questão? Porque eu penso desse jeito? Porque, por exemplo, o Rian Francisco está voltando de lesão aí agora, colocaram o Rian Francisco no sub-20, né? Ele jogou contra o Fluminense, ficou muito tempo parado, teve uma lesão de ligamento. Eu não consigo entender, o André Silva também teve uma lesão de ligamento muito parecida, só que o André Silva não teve que fazer cirurgia. Ele fez um tratamento sem fazer cirurgia, ficou um tempão parado. E aí, muita gente argumentou o seguinte, Mário, não dá para colocar o Rian Francisco para jogar, ele veio de uma lesão grave, né, de joelho, tem que colocar ele para pegar ritmo de jogo. Aí tá, colocaram ele no sub-20, beleza. O André Silva teve uma lesão parecida e não colocaram ele para pegar ritmo de jogo, colocaram ele contra o Palmeiras. O Roger Machado colocou ele contra o Palmeiras. O Roger Machado, acho que foi até o Crespo que colocou, nem lembro. Não, foi o Crespo que colocou. Ele voltou contra o Palmeiras. Então, e eu fiquei pensando o seguinte, será que tem alguém em sã consciência que olha para determinados jogadores do São Paulo e escolhe outros? Assim, eu falei, até usei o caso do André Silva. Você olha o Rian Francisco e fala, não, o André Silva é melhor, ele joga melhor. Ele já mostrou para nós aí que ele tem. Então, sinceramente, eu não vejo. É que o nível dos jogadores do São Paulo é muito baixo, né? Reserva, titular. A gente não tem assim um time titular sensacional e os reservas nota 5. A gente tem um time todo, um elenco todo, nota 5, 6 aí. Não tem nenhum jogador que se destaca, não tem um craque, nenhum gênio, não tem, infelizmente não tem. A grande maioria é de cabeça de bagre. Mas eu acho que é isso, que é assim que funciona. O Roger se submete a essa situação, porque é um treinador que não ganhou nada na carreira, que não tem histórico nenhum, que não tem títulos importantes, é um cara que estava desempregado, o último time que ele dirigiu ele quase rebaixou, então é um cara que está desempregado. Então você oferece um salário excelente para ele treinar o São Paulo. E aí você, eu me submeteria assim, vamos lá, beleza. Então aí, como é que tem que fazer aí? Tem esses jogadores, tem esse aqui. Porque eu não acredito que seja coincidência o Crespo não utilizar os jogadores que o Roger Machado utiliza agora. E a gente está vendo, né? Se o time tivesse melhorado muito com as escolhas do Roger Machado, aí o Crespo estaria errado. Você fala, beleza.
o Crespo estava deixando jogadores na reserva que não poderiam ficar na reserva, né? Os jogadores que o Crespo deixou na reserva tinham que estar em campo, como o Cédric, por exemplo, tinha que estar em campo. E a gente está vendo, o André Silva, a gente está vendo que esses caras não têm a menor condição de ser jogador de futebol profissional, muito menos do São Paulo, que é o time que a gente torce. Mas é só a minha opinião. Para mim, como no São Paulo nada me surpreende, gente, absolutamente nada me surpreende. Lembrando que o Rui Costa é um resquício da gestão Casares, está aí desde 2021. É só você pegar a lista de contratações do Rui Costa, que você vai querer, você perde a vontade de viver, se você vê a lista de contratações do Rui Costa. 99,9% de fracassos retumbantes, 99,9% de dinheiro rasgado, jogado fora, num clube endividado. E aí agora traz o amigo dele, que ele tentou trazer várias vezes e não conseguiu. E agora ele trouxe o amigo dele, e aí muda toda a escalação. O São Paulo o Lucas Ramon já não joga mais nada, o Danielzinho desapareceu, o Marcos Antônio já não joga mais nada. Também o Roger conseguiu destruir o meio de campo do São Paulo, que o Crespo estava começando a fortalecer. O sistema defensivo do São Paulo voltou a ser uma piada, que todo mundo faz gol no São Paulo. É só a minha opinião. É só você ver o resultado. Minha opinião é baseada no que a gente está vendo nos times do Roger Machado. E as derrotas, já são 3 derrotas. Lembrando que o Crespo foi embora líder do Campeonato Brasileiro e invicto no Campeonato Brasileiro. Mas essa diretoria genial aí que decidiu pela saída dele e trazer esse treinador que não tem nada, que não tem história nenhuma, que é um treinador fraquíssimo. Não vai jogar, né? E surgiu aí uma informação bombástica no final de semana sobre Dorival Júnior no São Paulo. De acordo com o blog do Paulinho, o São Paulo procurou Dorival pelas costas de Rui Costa. Isso seria ali um indicativo de uma possível fritura da dupla Roger e Rui. Estão atrelados. Gravem isso que daqui a pouco vai fazer sentido pra você, tá? O Dorival Júnior está no mercado e é sombra pra qualquer técnico do futebol brasileiro empregado hoje, né? O problema é que o treinador tá valorizado, é um treinador caro e ainda mais comparado ao Roger, é muito mais caro, né? Um representante do Arrimacis teria procurado o Dorival Júnior nos últimos dias. Pessoas próximas ao Macis negam veementemente a informação do Paulinho, mas pela gravidade ali da informação, é óbvio que eles iriam negar, né? Pessoas ligadas ao Dorival Júnior também negam que tenha recebido qualquer tipo de contato do São Paulo neste momento. Repito, pela gravidade da situação, por ser o Roger Machado um treinador empregado e tal, óbvio que pessoas ligadas ao Dorival Júnior também negariam a informação, né? A fase atual de São Paulo é péssima, o desempenho é muito pífio, né? O Roger Machado simplesmente conseguiu acabar com o que o São Paulo tinha de melhor nas mãos de Crespo, né? Que era o meio de campo, que era ali as chegadas do Danielzinho, do Lucas Ramon, o Marcos Antônio parou de jogar, o time de... Esses 3 jogadores principalmente caíram muito de rendimento. Caíram demais, né? O Roger estragou tudo. Há algumas semanas o Gabriel Sá já havia trazido a informação e dito o seguinte na notícia, abre aspas: se o Roger Machado cair, o Rui Costa cai junto, fecha aspas. Ou seja, o Rui Costa está mesmo atrelado ao Roger Machado, simples assim. Afinal, foi o Rui Costa quem demitiu o Hernan Crespo e optou por trazer o Roger Machado, né? E se o Roger for demitido, a tendência é que o Rui Costa também saia. E aí, não sei se ele vai ser demitido ou se ele vai pedir as contas, mas a tendência é que se um cair, o outro cai também. O Rui Costa já era para cair no começo da gestão Macis, inclusive. Conselheiros do São Paulo estão enchendo a paciência do Macis há muito tempo para demitir o Rui Costa e o Macis está segurando até hoje, né? Fato é que a demissão de Roger Machado é questão de tempo, não é questão de se, é questão de quando vai acontecer, né? Ele já chegou demitido, na verdade. Agora, a melhor solução é a volta de Dorival Júnior? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que conselheiros do São Paulo já pedem a volta de Dorival desde a chegada do Roger Machado, né? Eu já trouxe essa informação aqui pra vocês, isso é um fato, tá? A pressão nos bastidores em cima do Rui Costa e do Roger é muito grande. Se dependesse desses conselheiros aí, gente, o Dorival Júnior seria o substituto de Roger Machado, sim. Quiçá até mesmo o substituto do Crespo, na verdade, né? E isso nem é minha opinião, tá, rapaziada? Isso é informação. Eu tô trazendo pra vocês informação. Conselheiros do São Paulo já há tempos pedem a demissão de Roger e a volta de Dorival. Agora surge a informação do blog do Paulinho de que o São Paulo, por meio de uma pessoa próxima ao Macis, pelas costas do Rui Costa, teria feito contatos por Dorival Júnior. Você aceitaria Dorival Júnior de volta ao São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Pra mim,
não é uma alternativa boa, mas se for comparar em relação ao Roger Machado, né, pelo histórico, eu acho que o Dorival é uma boa. Agora, e eu não queria a volta do Dorival Júnior, não. O Dorival Júnior abandonou o São Paulo, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra voltar mais. Foi pro rival, conquistou o que tinha que conquistar no rival. Pra mim não voltaria. Pra mim, se é pra trazer, se é pra demitir o Roger Machado, mesma coisa em relação ao Crespo, que traga um treinador muito acima. Minha visão, tá? O São Paulo pode ter a salvação deste ano fora do clube, longe do clube. O São Paulo tem que vender cerca de, pelo menos na verdade, 150 milhões de reais em atletas em 2026, né? E essa conta é apenas para zerar a conta do clube neste ano, né? Mas a meta prevista é de 180 milhões. E até o momento, São Paulo arrecadou apenas 16 milhões e 300 mil reais, sendo a maior venda até aqui a do Rodriguinho pro Bragantino, no valor de 16 milhões de reais, 15 milhões de reais mais ou menos, né? Quase 16 milhões de reais, ou seja, falta muita grana ainda pro São Paulo atingir as metas. Nomes como Bobadilha, Ferreirinha, Gonçalo Tapia ali aparecem como potenciais negociáveis no meio do ano, né? E a pergunta que fica é, será o suficiente para o São Paulo atingir as metas? Não sabemos. Por isso que eu digo que a salvação do São Paulo pode estar bem longe do Morumbi, e o blog do São Paulo, Alexandre Zanqueta, fez uma matéria em relação a isso. Nomes como William Gomes, Gabriel Sara, Beraldo, Tuta, Morato, Juan, Elinho, Diego Costa movimentam o mercado no exterior, né? Todos eles revelados na base de Cotia, que podem render uma boa grana para o tricolor do Morumbi na próxima janela de transferências. Fica a expectativa de, né, uma boa proposta para esses jogadores no meio do ano. Se não fazer dinheiro, se São Paulo não fizer dinheiro no meio do ano, vai ficar triste a situação, viu? No caso, talvez a maior esperança do São Paulo na próxima janela, como eu disse, nem é jogadores daqui, e sim o William Gomes. No caso do William Gomes, São Paulo pode bolsar quase 100 milhões de reais com uma possível transferência dele, né? A grande joia de Cotia tá arrebentando no Porto, marcou mais um gol aí nesse meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o William Gomes marcou 4 gols, tá jogando demais. Na atual temporada são 40 jogos, 13 gols marcados e 2 assistências. Ótimos números para um ponta de velocidade, né? E tão novo já na Europa. E de acordo com informações, o Chelsea demonstrou interesse na contratação de William Gomes. Os Blues estariam interessados e dispostos a pagar 380 milhões de reais por William Gomes. O clube inglês estaria preparando uma proposta já para a próxima janela de transferências. O São Paulo está de olho no negócio, pois detém aí 20% dos direitos econômicos do atleta e tem mais 3% pelo mecanismo solidário da FIFA, tá? Ele é clube formador do jogador. O Porto deve pedir mais ou menos ali 70 milhões de euros para negociar o William Gomes, e caso o valor da venda do jogador seja por esses 70 milhões de euros, o São Paulo embolsará 99 milhões de reais pelos 20% dos direitos econômicos que tem do atleta, mais os 3% pelo mecanismo solidário da FIFA. O Newcastle é o mais novo interessado na contratação de William Gomes, tá, rapaziada? Está de olho e monitorando de perto a situação do Made in Cotia. O Porto está recebendo diversas sondagens por William Gomes, tá? O São Paulo, vale lembrar que vendeu o William Gomes por apenas 9 milhões de euros. Como o Porto já é conhecido por saber valorizar as suas joias, né, seja da base, seja as joias que eles veem e compram no mercado sul-americano e valorizam lá no clube deles, né? Então, como eles são muito conhecidos por isso, o São Paulo fica tranquilo porque tem um bom percentual do jogador e pode embolsar o valor do dobro do que vendeu, né, rapaziada? O São Paulo vai embolsar uma boa grana por William Gomes, não porque foi muito bom de negócio, porque poderia manter o William Gomes aqui, ao invés de trazer o Tapia, por exemplo, ou o Rigoni, por exemplo, manter o jogador aqui, valorizá-lo ainda mais e ele valer ainda mais se o São Paulo recebeu 100% do jogador. Mas não, né? Fez uma negociação patética, mas manteve 20% e vai ter a sorte de um clube ser muito bom de negócio e valorizar o seu jogador. Sorte, e não é algo que acontece sempre, tá, rapaziada? Mas nesse caso, eu acho que o São Paulo vai se dar bem porque o William Gomes tá arrebentando lá na Europa. E o William Gomes pode ser o salvador aí do São Paulo, não só ele, mas também o Gabriel Sara, que tá movimentando o mercado e pode voltar para o futebol inglês, e outros jogadores made in Cotia também, como Beraldo, Diego Costa, que eu citei. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.